Fala, galera, está começando mais um IDcast aqui no Grupo IZD. E eu convido você a já se inscrever no canal e seguir as nossas redes sociais. E hoje nós vamos receber aqui um casal muito querido para falar de algo que vem ganhando notoriedade no mercado, com base nos hábitos de vida, por que não, né, das pessoas como um todo. Nós vamos receber, então, a doutora Fabiana Takahashi Carvalho, médica dermatologista, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especializada em Saúde da Família pela UFMG, pós-graduada em Urgência e Emergência Médica e Terapia Intensiva, pós-graduada em Dermatologia Clínica e Estética pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Vamos receber também o Dr. Guilherme Braga Figueiredo, fisioterapeuta, formado pela Faculdade de Fisioterapia do Vale do Aço, pós-graduado em cérvico-crânio-mandibular, fisioterapia vestibular, zumbido somatosensorial, reabilitação integrada da ATM ortognática, zumbido sensorial integrativo e reabilitação vestibular funcional. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Nós vamos começar falando sobre a associação, né, que eu acho que é de extrema importância. Eu vou confessar para vocês que a gente teve uma conversa há uns 2 meses atrás, Isso. Quase 2 meses atrás, não foi isso? Mais ou menos isso. Isso. E aí a gente conversou sobre uma questão que está aumentando muito aí no mercado, que a gente ouve muito dizer, que é em relação à estética, procedimentos estéticos, mas, mais do que isso, em relação a disfunções, né? E aí eu acho que a gente pode começar também a explorar por esse lado, em relação a questões sociais e psicológicas, né? Psicoafetivas, que aí tem causado alterações disfuncionais por tensão, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e Sim. da atuação da dermatologia voltada para esse apoio dentro da parte, não da estética, mas funcional, para trazer mais harmonia, né? Sim, claro. Então, bem-vindos. Obrigada. Vou deixar vocês se Obrigado. apresentarem, né? Para a gente começar, então, esse bate-papo, né? Combinado. Então, vamos lá. Dr. Guilherme, fisioterapeuta, Isso. colega de profissão, né? Atua aí já há algum tempo com reabilitação vestibular, pós-operatório em cirurgias bucomaxilofaciais, zumbido, paralisia facial, tratamento de cervicalgias, bruxismo, dor orofacial, cefaleia e disfunção temporomandibular, que a gente chama de DTM. Isto. Certo? Então, me conta como que está essa experiência no consultório, e aí eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho em relação ao modo de vida das pessoas, ao estresse, e o que você tem mais atendido hoje com base na sua especialização. Hoje, o que eu tenho mais atendido é a parte vestibular, né? Que é o paciente que tem aquela tontura, tem a vertigem, né? Que é a sensação das coisas movimentarem em volta dele. Esse é o carro-chefe do consultório. Mas, assim, levando para o lado emocional, hoje, principalmente na área da crânio-cérvico-mandibular, que é toda a especialidade de cabeça e pescoço, os pacientes chegam na parte psicológica, na parte emocional, muito abalados. Tá? Porque tudo que acontece nessa área, tá? Principalmente paralisia facial, é uma área que traz o paciente com um psicológico muito baixo. E uma das coisas que a gente está vendo muito é a dor emocional. Tá? Nós estamos discutindo muito isso, porque o paciente, principalmente também o paciente com zumbido, ele chega muitas vezes no consultório de uma forma muito desordenada, principalmente na parte emocional, porque afeta muito ele na convivência com as pessoas. Né? Então, assim, muitas vezes, só de conversar com o paciente e mostrar para ele que aquele zumbido, que aquele problema que ele está tendo não vai levar a algo mais sério, tá? Aquele zumbido, que é o sintoma que o paciente nos procura, ele já melhora daquele sintoma. Então, assim, a parte emocional hoje, como você disse, ela está muito, muito, muito ligada a qualquer parte, principalmente da minha área, que é de crânio-cérvico-mandibular. Ok. E aí a gente, aproveitando esse gancho, né, dentro da reabilitação vestibular, que foi que você citou, que é o que você mais tem recebido, às vezes as pessoas elas acham o seguinte: eu estou com labirintite, isso é normal dentro da idade, eu vou tomar um medicamento que vai aliviar os sintomas,
ou a gente tem visto pessoas cada vez mais jovens, né, terem essa disfunção. E, às vezes, quando eu falo com as pessoas assim, você precisa procurar um fisioterapeuta vestibular. As pessoas desconhecem, né? Isso é algo muito comum. Então, conta para a gente um pouquinho essa desordem vestibular. Ela tem uma causa? Como que ela surge? Como que acontece? A primeira coisa que a fisioterapia vestibular, né, muitas antigamente chamava de reabilitação vestibular, né? Reabilitação vestibular é um conceito muito amplo, então pode entrar a parte do otorrino, a parte da fono. Então, quando a gente fala da fisioterapia, a gente coloca como fisioterapia vestibular, que é a nossa área de atuação, tá? Que é através do movimento. Quando a gente fala que a pessoa tem labirintite, na verdade, em 13 anos de consultório, eu consegui ver 2 labirintites, que é a inflamação do labirinto. Que aí, quando falo labirinto, entra também a parte auditiva. Então, quando o paciente tem uma labirintite, ele tem que ter perda auditiva, tá? Então, é aquele paciente que você encontra ele, que ele está assim, muito ruim, com o olho balançando, né, que é o nistagmo, que nós chamamos, ânsia de vômito, dor de cabeça, perda auditiva, é o paciente que vai para a emergência, na verdade. Então, assim, quando a gente fala labirintite, é um termo popular, mas a maioria das desordens vestibulares a gente chama de VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que é uma desordem mecânica do sistema, é uma pecinha, tá, um cristalzinho de cálcio, que sai do lugar dele e vai para um outro lugar. O que a fisioterapia faz? A maioria das vezes pega esse cristalzinho de cálcio e joga ele para o lugar que ele precisa estar. Então, em relação a essa condição, né, da reabilitação vestibular, existe uma causa específica para isso? Ou esse cristal ele pode se... Já que você citou, né, essa condição do cristal, ele pode se deslocar sem uma força, por exemplo, sem uma queda? Isso pode acontecer? Como que funciona, né, já que você falou que em 13 anos você viu 2 ou 3 labirintites? Pode sim. A causa mais comum, né, é a VPPB e por queda, principalmente se tiver algum trauma, principalmente na parte occipital, tá? Ou a parte temporal também pode ter a VPPB. Mas a causa dela, a gente não tem uma causa específica, tá? Pode ser por uso de medicação, tá? A medicação ototóxica, né? Pode ser também por parte de dormir de forma errada no sofá, tá certo? Teve uma paciente esses dias que ela foi imitar a Joelma, né, para o netinho, e levou a cabeça para baixo com força. Quando voltou com força, né, o movimento do arco posterior é levantar a cabeça, e ela sentiu a tontura que veio a vertigem, que veio a VPPB. Muitas vezes a gente vê os pacientes com essa queixa no consultório, eles chegam com histórico de trauma mesmo, às vezes bateu a cabeça, vamos supor, num armário, estava dentro de casa, passou, bateu a cabeça no armário, né? Ou acordou, levantou de forma súbita, a gente vê muitos movimentos bruscos, né, da cabeça. Às vezes está no dia a dia ali, às vezes a pessoa nem lembra, mas quando você interroga, né, como possível causa, a gente vê esse histórico. Então, geralmente é ocasionado por movimentos bruscos, né, da cabeça. Às vezes não é uma queda específica, mas um trauma mesmo, um girar de cabeça rápido, ou bater num armário, bater numa cama, vai abaixar, né, bate em algum móvel, a gente vê esse histórico. Maioria das vezes tem esse histórico envolvido, né? Até que na anamnese eu pergunto várias vezes se ele lembra de bater a cabeça em algum lugar. Olha, você bateu no armário, você bateu na pontinha, na quina da porta, e sempre relata onde foi. Tá? Então, quando a paciente tem, né, levanta da cama, tudo roda, e demora menos de 1 minuto, é certeiro que é VPPB. Mas a gente tem que fazer a avaliação física. Menos de 1 minuto de duração? Menos de 1 minuto de duração. Okay. Porque na estrutura anatômica do sistema vestibular, existe 2 estruturas. Existe o arco semicircular, que é a metade de um arco, onde que o líquido, né, a endolinfa, ela faz o movimento do corpo. Então, toda vez que a gente mexe a cabeça, a endolinfa está mexendo dentro do sistema. E existe, na ponta desse arco, a cúpula, onde tem os cílios, onde tem o sistema nervoso, que vai levar a informação do que está acontecendo ali no arco. Então, se o cristal ficar preso no arco semicircular, quando você faz o movimento, o tempo que ele faz o movimento e para é o tempo que a pessoa tem a tontura. Então, esse movimento é rápido. Então, quando a pessoa relata que tem menos de 1 minuto, é
uma VPPB do arco semicircular. Tá? Nós temos 3 arcos semicirculares de um lado, 3 arcos semicirculares do outro. Tá? E a fisioterapia tem testes específicos para cada arco semicircular. Entendeu? Então, se parar na cúpula, que é onde que tem os nervos, né, onde que pega todo o histórico que está acontecendo no arco, esse cristal ele fica dentro de cílios, parecendo cílios. Aí ele entra dentro desses cílios e fica preso ali. Aí a pessoa pode ter o sintoma mais de 1 minuto, porque esses cílios ficam balançando mais de 1 minuto com aquele tentando soltar esse cristal. Tá? Então, nós temos manobra para tratar a VPPB do arco semicircular, que a gente chama de canalitíase, né, que está no canal, e nós também temos a manobra para tratar a cupulolitíase, que é esse cristal que fica dentro da cúpula. Então, para você ter certeza que o paciente ou qualquer pessoa, o seu familiar, tem uma tontura do tipo rotatória, que é essa tontura que a gente resolve com manobra, é só olhar para o olho da pessoa. Se o olho estiver batendo de uma forma irregular e a pessoa não estiver mexendo o olho, estiver batendo sozinho, pode dizer que ele está com a VPPB. Porque toda vez que esse cristal bate no arco, o olho bate. Então, nós, fisioterapeutas, conseguimos fazer o diagnóstico do que está acontecendo dentro do sistema vestibular através do olho do paciente. Tá? E é muito mágico. Depois que a gente acha o diagnóstico, faz o tratamento, coloca a manobra, o paciente com 10 minutos após a manobra, a gente repete o teste e o olho do paciente está perfeito, sem nenhum nistagmo. E aí nós temos certeza que a manobra foi eficaz. E no caso de a indicação para o tratamento, é um tratamento rápido. Não é um paciente que precisa ficar tendo esse acompanhamento a longo prazo. A fisioterapia ela tem 2 possibilidades diagnósticas, tá? A VPPB, que é a desordem mecânica do sistema, e nós temos a hipofunção, que é a diminuição da função do vestibular. Então, a VPPB é desordem mecânica. A hipofunção pode ser uma doença de Meniere, pode ser uma cefaleia, pode ser uma insuficiência cardíaca, pode ser, né, a neurite vestibular, que é a inflamação do nervo vestibular. Hoje nós conseguimos definir qual nervo está sendo inflamado através de exames clínicos. Então, assim, a gente define qual hipofunção. Dependendo da hipofunção, aí existe o famoso exercício de fisioterapia vestibular, que aí tem um protocolo de mais ou menos 3 meses de tratamento com esse paciente. E aí ele vai no consultório 1 vez por semana, e a gente passa os exercícios, faz todo o tratamento de fisioterapia vestibular, e com 3 meses é notável a recuperação do paciente. Maravilha. Então, se você tem algum desses sintomas, procure um fisioterapeuta vestibular. Isso aí. Não é verdade? E aí a gente entra em outros aspectos, né? Em relação a um tratamento, né? E aí, o que me chamou muita atenção é em relação ao zumbido. Tá? Por quê? Eu falo que eu sou prova viva disso. Eu tenho bruxismo, né? Que também é uma das disfunções que, né, o doutor Guilherme trata. E aí, eu procurei um dentista, há pouco tempo atrás, pouco não, já tem 2 anos atrás, porque eu achei que o meu siso estava nascendo. Eu falei, está doendo, tem um negócio incomodando, aquele, né? E aí, fiz toda a avaliação, e descobri que eu fui agraciada, que eu não tenho nenhum dos 4 sisos. Maravilha. Então, uma espécie evoluída. Mas aí, eu comecei a sentir um zumbido, uma dor, né? E aí fui ver que era uma desordem mecânica e que eu precisava de começar o tratamento ortodôntico, usar aparelho para corrigir uma mordida inadequada, né? E aí foi nessa conversa que a gente entrou nesse assunto que nos trouxe até aqui hoje, né? Foi. Como que é essa abordagem, né? E essa característica do zumbido dentro do tratamento fisioterapêutico? O zumbido hoje já comete muitas pessoas. Tá? Eu não tenho o dado certo, mas muitas pessoas têm zumbido. E toda desordem mecânica da DTM, né, da ATM, bruxismo, a contratura muscular da musculatura mastigatória, né, a tensão muscular da musculatura do pescoço, né, do ombro, do crânio também, tudo isso leva a uma tensão na região do ouvido e muitas vezes ele tem um zumbido que a gente chama de zumbido somatosensorial. Antigamente tinha um zumbido somatosensorial e tinha um zumbido de outras causas. Hoje nós sabemos que todo zumbido tem alguma coisa somatosensorial.
tá certo? E a gente tem um zumbido somatosensorial e também temos um zumbido somato-emocional. A pessoa, quando acontece alguma coisa muito grave com essa pessoa, uma separação, perda de um filho, alguma coisa que marcou essa pessoa, muitas vezes a partir daquele momento ela começa a apresentar um zumbido, tá? E esse zumbido também é tratável, tá? Então, assim, a DTM e o bruxismo levam muito zumbido. Tem casos também da parte do dentista, né, de odontologia, que leva o zumbido, mas muitas vezes não é a parte igual você fez um tratamento, né, com o dentista que vai resolver o zumbido. A pessoa acha que vai resolver com o tratamento, faz o tratamento e o zumbido continua, porque a maioria dos zumbidos é somatosensorial. E aí, a gente entra aqui em dois aspectos que você também atende, né? Que tem tudo a ver com essa parte crânioencefálica. Em relação ao bruxismo, né, que está muito ligado a estresse também, né, essa tensão, essa sobrecarga do dia a dia, essa ansiedade, né? E aí a gente entrou em duas questões que você também citou, que é em relação à disfunção temporomandibular, alteração da tensão muscular e, consequentemente, do tecido. Né? Então, são disfunções que podem estar acontecendo e vão acontecendo em cascata se você não entrar com intervenção, né, de imediato, em tempo hábil. Né? Então, assim, em relação a esse combo aí de disfunção temporomandibular, né, bruxismo, paciente que tem essa dor, que pode evoluir para um zumbido, né? Do ponto de vista de ajuste, que muita gente também vem com a dor de cabeça, com a cefaleia associada, né? Ou com alguma dor orofacial. Né? Então, essa disfunção mecânica, que traz uma disfunção de tecido, a gente começa a ter assimetrias, né, faciais. Então, um olho abre mais do que o outro. Na hora que sorri, um lado é mais tensionado do que o outro. Né? Ou, aqui, nessa região, a gente tem uma anatomia diferente. Então, a gente começa a ter alteração de tecido por conta de alteração mecânica, né? Articular, e também trazendo dentro dessa condição emocional e de estilo de vida, né? Que cada vez a gente quer tudo para ontem, estresse, sobrecarga de trabalho, sobrecarga em casa, ansiedade. Então, como que a fisioterapia e a dermatologia se encontram aí para trazer essa harmonização aí e, principalmente, conforto, né, para o paciente, para o cliente? O bruxismo, você tem dois bruxismos, né? O bruxismo noturno e de vigília. O bruxismo noturno é aquele famoso bruxismo que a pessoa aperta os dentes e tudo. E o de vigília é a pessoa estar o dia inteiro apertando os dentes. Tensionada. Tensionada. Você olha para o masseter dela, aquele masseter duro, você olha para o temporal o tempo todo, né, fazendo um movimento mastigatório. Então, assim, o bruxismo ele é tratado com a fisioterapia, tá? Com relaxamento muscular, com laser, com eletroterapia. Então, a gente trata o bruxismo e todo paciente de bruxismo vem com alguma coisa junto. Antigamente, a gente olhava a fisioterapia vestibular só o vestibular. Hoje, o paciente já chega com problema vestibular, já com o ombro tensionado, o pescoço tensionado, porque se fizer um movimento, fica tonto. Então, ele limita o movimento para não ficar tonto. Então, já chega com a cervicalgia. Então, o paciente de bruxismo, a maioria das vezes, já chega com a migrânia, né, que é a famosa dor de cabeça, já chega com a DTM, muitas vezes com dor na DTM, porque joga o côndilo muito para cima, então fica amassando ali a parte discal da DTM dele. Então ele chega num combo. E a gente usa, né, uma das formas de tratamento é o Botox, que a gente pode usar lá para frente, é um paciente mais tardio, que a gente faz toda a parte de fisioterapia, dependendo do paciente, ele tem indicação de usar o Botox. Aí entra a dermatologia, né? Então, assim, quando a gente pega um paciente, por exemplo, com um bruxismo a longo prazo, né? Às vezes já até está fazendo uso de alguma medicação para ansiedade, já passou, às vezes, uma reabilitação, né, com a fisioterapia, mas mesmo assim persiste, né? Aquela hiperfunção ali do masseter, principalmente, que é o músculo da mastigação que nós temos aqui, né? Na parte lateral do rosto, ele é bilateral. Então, a gente vê que ele tem, às vezes, uma hipertrofia, esse músculo está aumentado, como se ele estivesse malhando
aquele músculo o tempo todo. Aí entra o quê? A aplicação da toxina botulínica, né? A aplicação da toxina botulínica, ela consiste na gente aplicar a toxina nos músculos, principalmente do masseter e no temporal, né? Que eles estão associados na mastigação. Mas a grande maioria das vezes é necessária apenas a aplicação no masseter mesmo. O que a gente faz com a toxina, né, na verdade? A gente diminui, né, a liberação do neurotransmissor, que é a acetilcolina, que é responsável pela faz a contração dessas fibras musculares. Então, quando a gente paralisa, né, essa liberação da acetilcolina, a gente diminui a função. A gente não pode paralisar por completo o masseter, porque ele é um músculo da mastigação. Mas a gente diminui, né, essa força de contração. Então, a gente coloca um número de unidades, em média, vamos colocar assim, de 15 a 40 unidades em cada masseter, a gente coloca. Às vezes, quando está associada à temporal também, a gente coloca um pouquinho aqui em cima e a gente consegue uma melhora significativa dos sintomas do paciente. A gente vê que, às vezes, até a anatomia do rosto, como você falou, aquela alteração tecidual, né, as assimetrias, elas melhoram. A gente vê que no Oriente, né, a toxina, nesse sentido, ela é usada, às vezes, até de forma estética, mas abordando o masseter para deixar o rosto das mulheres mais, como se diz, oval. Lá no Oriente, elas não gostam muito do rosto, né, mais quadrado, igual aqui no Ocidente. Então, elas costumam, às vezes, aplicar para deixar o rosto mais oval. Mas aqui a gente aplica mais com essa questão do tratamento mesmo, a terapêutica, porque aqui a gente tem a estética do rosto mais quadrada, aquela mandíbula mais evidente. Então, a gente vê que está tudo muito associado, né? E a toxina tem grandes resultados. E muitas das vezes a gente associa a aplicação do masseter com a aplicação também para a enxaqueca, que seria, né, a migrânia. A gente já começa a aplicação também na musculatura toda aqui do pescoço, do ombro, abordando as tensões musculares. Então, entra toda uma cadeia muscular que a gente faz esse tratamento associado. Então, hoje em dia, a toxina ela vai muito além da estética, muito além. Ela tem tantas outras indicações que muitas das vezes as pessoas não sabem os pontos avançados, né, de aplicação que pode melhorar como um todo, tanto a estética quanto a parte funcional, entendeu? E o Botox é muito usado também no pós-cirúrgico, principalmente de algum tumor no crânio ou na mandíbula. Uma cirurgia feita aqui na parte de ATM, tá? Que quando você coloca o alargador, muitas vezes você pode afetar o nervo facial, que passa pertinho aqui da ATM. Então, se a pessoa perder mesmo o movimento do músculo facial, muitas vezes com o Botox você consegue, né, harmonizar melhor o rosto do paciente. Isso aí é legal, porque ontem eu estava conversando com a minha irmã, que é dentista, e aí a gente estava, né, conversando com ela sobre a proposta do podcast. Ela falou assim, por exemplo, extração de siso, né? Sim. Dependendo do grau, dependendo da complexidade, pode ter lesão do nervo facial. Do nervo. Pode. Então, assim, é muito maior do que as pessoas pensam, né? É uma cascata, uma série de questões que vão influenciar, por exemplo, se você tiver uma simetria, isso pode trazer um prejuízo emocional muito grande também para a pessoa. Demais. É porque o rosto ele é muito pequeno para todas as estruturas que tem. Nós temos o nervo facial, nós temos o trigêmeo que vai pegar aqui, vai pegar a medial, vai pegar a mandíbula, tá? E, igual eu falei, a discopexia, que é abertura e tratamento do disco, ele pode comprimir essas estruturas e precisar de um suporte da dermatologia. E uma das coisas que a gente usa muito, né, principalmente para pacientes crônicos, bem crônicos, é a paralisia facial. Tá? A paralisia facial nós sabemos que tem duas paralisias, né? A aguda, que é quando a paciente tem a paralisia, que tem a fase flácida do rosto afetado. Nós, como fisioterapeutas, temos que tratar o lado, né, bom para ajudar o lado afetado. E depois essa paralisia facial, com o tempo, ela vai ficar crônica, ela vai cronificando e essa fase flácida vai vir a fase crônica. A musculatura ela vai ter um tônus mais fechado. E muitas vezes, com a fisioterapia, a gente consegue sim melhorar até 100%, 90%, 80%, depende de qual paralisia que foi, se foi uma paralisia de Bell, se foi mais forte, se foi menos forte. Então, assim, dependendo do paciente que já fez todo o tratamento e tem alguma coisa que incomoda, uma sobrancelha um pouquinho mais alta, né? Como objetivo da fisioterapia, o
principal objetivo é fechar o olho do paciente quando ele tem uma paralisia, né, aguda. Então, a gente começa a mexer com o olho, tal. Depois nós vamos mexer na musculatura, né, mastigatória, na musculatura facial, no sorriso, no nariz, nasa do nariz e tudo. Então, quando o paciente já terminou o tratamento e ele tem um desconforto, tem o narizinho um pouquinho aberto, porque não voltou, ou a sobrancelha um pouquinho, ou o lábio um pouquinho caído, aí entra a parte da dermatologia. Teve uma paciente minha que ela teve 2 paralisias. Ela teve uma paralisia há 6 anos atrás e teve a segunda paralisia. Então, ela tinha resquício da primeira paralisia e a face flácida da segunda paralisia. E ela era uma paciente que usava Botox, principalmente para a comissura labial dela, para ela subir um pouquinho a comissura labial. Isso é interessante porque, como eu trabalho em hospital também, então eu vejo pacientes jovens, né, apresentando paralisia, e aí já fica todo mundo desesperado, porque a primeira coisa que a gente pensa é tá tendo um AVC. Isso. Né? E aí, depois de fazer tudo, ver que não tem nada de sistema nervoso central ali, olha, é uma paralisia, só vai procurar um atendimento. Né? E a importância de procurar esse atendimento o mais rápido possível. Né? E aí, o interessante é que a gente vê aqui, né, que a multidisciplinariedade, o quão importante que ela é da gente trabalhar junto. Então, a gente precisa desenvolver mecanismos de trazer a função, né, que a fisioterapia faz brilhantemente bem, né, e aí trazer essa harmonização desse tecido para que a autoestima da pessoa, a funcionalidade volte. Essas são as correções de assimetrias, né, que a gente fala. E ao contrário do que todo mundo pensa, quando a gente vai fazer a aplicação da toxina, por exemplo, para uma paralisia facial, a gente não aplica no lado que está paralisado, né? A gente aplica no outro, aquele lado que está sã, né? Que a gente fala. Por quê? Aquele lado saudável, ele começa a ter uma hiperatividade consequente da falta desse antagonismo do outro lado. Então, ele começa a trabalhar demais, ele começa a trabalhar em excesso, e aí vai causando os desvios, né, da linha média. A pessoa começa a ter, né, um repuxamento, às vezes, da comissura labial, como o Guilherme falou, né, uma pitose palpebral de um lado e o olho, né, mais elevado do outro lado. Então, a gente atua na musculatura antagonista do lado que está hiperativo. A gente tenta paralisar, né, os músculos aqui de uma forma que fique mais simétrico em relação ao outro lado, para que não fique repuxando do lado que está são, né, do lado que está hiperativo. Paralisando de uma forma que não perca a função. Sim, de uma forma leve, né? Porque você tem que ter, ao final dos movimentos, você tem que ter um movimento harmônico. A gente tem que pensar numa paralisação parcial, como o Guilherme disse, porque senão a pessoa vai perder a função da face. Vamos supor, vai colocar um canudinho, né? Vai tomar um refrigerante ou um suco, aí começa a cair, né, aquele líquido pelo lado que está paralisado ou pelo outro que você paralisou em excesso. Então, isso é muito sério, tá? Quando a gente trata, por exemplo, faz a toxina terapêutica, isso é muito sério, porque você pode ali ter uma iatrogenia, às vezes causar até um dano maior para aquele paciente. Então, a gente tem que estudar muito bem essas forças, né, de agonistas e antagonistas para a gente poder fazer essa intervenção. A gente tem que fazer toda uma análise da face da pessoa. Não há uma receita de bolo, não é algo que vem pronto. Isso cabe da experiência do profissional, né? O conhecimento extremo em anatomia, né? Para a gente conseguir fazer de um jeito que o paciente saia assim, muito feliz. E aí a gente tem dois conceitos, né? Que é a superdose. Isso. Né? Porque a toxina ela tem um tempo de duração, né, uma margem ali, uma janela para você fazer uma reaplicação. Então, em relação a essa superdosagem ou uma dosagem ineficaz, que pode, né, trazer um efeito ali não significativo, e aí a importância de ter essa responsabilidade. Sim, porque a gente sabe que a toxina, né, ela tem uma durabilidade média, vamos dizer assim, de 3 a 6 meses. Em caso de paralisia, né, que a gente está falando agora, no início, às vezes vai ser necessário aplicações com um intervalo de tempo melhor, de 3 a 4 meses, até que esse músculo vai diminuindo a força de contração, né, e com o tempo a gente consegue ir espaçando. E a gente vê que esses músculos eles vão enfraquecendo aos poucos, à medida que você vai fazendo
com regularidade e você vai vendo, aí entra aquela parte que você falou, do remodelamento tecidual. A gente vê que a face vai remodelando de uma forma que vai se tornando cada vez mais harmônica com o tempo. A gente fala miomodulação. A gente vai modulando a musculatura facial para que ela vá chegando numa simetria, né? Até na parte estética a gente faz isso. Muitas vezes a gente usa, por exemplo, a toxina estética, mas para prevenção, não é bem para o tratamento de rugas, enfim, é para a gente diminuir na contração dessa musculatura. Às vezes uma sobrancelha que naquele início era assimétrica, mas sem nenhum problema funcional, mas que incomoda, né, esteticamente aquele paciente. A gente vai colocando ela ali e com o tempo ela está no mesmo nível da outra, de uma forma natural. Então, assim, tudo é um trabalho muito intenso, né, que a gente tem que estar fazendo. Nada é aquela receita pronta. Então, a gente deixa o alerta aí para todo mundo que a estética, infelizmente, né, ela tem sofrido uma banalização muito grande. E a gente tem visto as consequências no consultório, né? As complicações têm acontecido. Então, a gente acaba tendo que tratar isso, mas, às vezes, não tem um tratamento definitivo. Às vezes, aquelas pessoas permanecem com as sequelas, e isso, assim, é muito triste. O que a gente está vendo, né? Então, quando vai fazer um tratamento com qualquer profissional, é bom saber da formação dele, da experiência, o que está sendo aplicado. Muitas vezes a gente vê, né, os pacientes não têm nem a mínima ideia do que está sendo aplicado no rosto, se aquele medicamento está na validade, enfim. Então, a gente tem visto uma banalização dessa área. Então, nós, dermatologistas, ficamos muito preocupados com isso, porque é saúde, gente. É ser humano, né? Nós não somos máquinas, então a gente tem que prestar muita atenção nisso. E o que a gente estava discutindo antes é em relação a essa abordagem funcional, de fato. Isso. Né? E a perda de função para pessoas tão ativas é algo que envolve muito, como se diz, hoje eu, às vezes, não dou tanto valor para a minha capacidade de deglutição, de engolir, de comer. Mas, quando eu perco, eu vou ver que esse negócio não é tão simples assim. Isso. Então, exatamente. nós precisamos de ter essa responsabilidade de procurar trabalhar dentro dessa multidisciplinaridade, que é tão importante, né? Porque a gente se complementa, né? Eu acredito muito nisso. E aí, assim, em relação também a essa questão da toxina, por exemplo, pacientes podem procurar no consultório, né, por um Sim. tratamento tardio. Nossa, me identifiquei muito com o que eles estão falando nesse podcast. Não tem muito tempo, e aí eu preciso, às vezes, não só de diminuir essa força de tensão, de fazer esse equilíbrio muscular, mas também de suplementar, de preencher, Isso. de trazer vida para aquele tecido ali que perdeu toda essa tonicidade e que não só esse equilíbrio, novamente, de função de força muscular. Sim, Existem Isabela. opções para isso? Existem. Hoje a gente trabalha na associação da toxina, nessa harmonização, né, funcional, vamos dizer assim, e também o uso de bioestimuladores de colágeno, né, os preenchedores, né, à base de ácido hialurônico, ou hidroxiapatita de cálcio, enfim. A gente tem uma gama muito grande de produtos no mercado hoje que a gente pode usar como aliados, né, no remodelamento desse rosto, né? A gente consegue hoje, como se fosse simular uma estrutura óssea ali, uma estrutura mais densa naquele local onde houve uma perda, né, uma depressão naquele rosto. A gente consegue, de forma superficial também, tratar aquela pele no local, melhorar a consistência, a elasticidade daquela pele, entendeu? Então, com os produtos que nós temos hoje, a gente consegue realmente, desde o profundo até o superficial, intervir nessa pessoa. Começa pela paralisação da musculatura, né, esse reajuste da musculatura ali no local, porque senão nós vamos continuar, né, desgastando, vamos dizer assim, de um lado em relação ao outro, porque o rosto ele vai remodelando, né? Então, se a gente continuar nesse remodelamento feito
pela força muscular ali, a gente vai cada vez mais ficando com um lado hipotrófico do rosto, né, atrofiado, e do outro mais hiperativo, mais denso. Então, quando a gente faz esse reajuste com a toxina, né, da paralisação, aí começa a intervenção realmente da parte de preenchimentos, bioestímulo, e a gente consegue resultados fantásticos, Isabela, porque a gente vai reconstituindo o rosto do paciente. Vamos supor, um malar que estava, né, hipotrófico, a gente consegue reajustar de forma que a paciente fique mais simétrica, aquele olho, né, caído, a gente vem com a toxina, vem com um fio, vem com ultrassom, levanta aquele olhar, né? O ângulo da boca, né, que a gente vê muito, né, muitos pacientes com o ângulo da boca caído. Primeiro a gente paralisa, depois a gente vem com a sustentação com ácido hialurônico, coloca no ângulo da boca, levanta a boca dessa pessoa. Tem pessoas que têm paralisia que o lábio, aonde teve a paralisia, fica um pouquinho mais inchado na parte quando está crônico. Então, muitas vezes, ela vem e preenche o lado oposto, para ter uma harmonia. Mesmo que o sorriso não seja perfeito, porque teve a paralisia, né, se cronificou, não tem como voltar aquela musculatura como estava, né, mas o lábio da pessoa consegue preencher e ela fica visualmente harmônica. O ganho estético e assim emocional para essas pessoas é muito grande, né? Tem pacientes minhas de paralisia facial que não tira foto, que não olha no espelho por conta da aparência física. E assim, não é tão grande a assimetria que ela tem, mas ela não consegue. Mas para ela é muito. Mas para cada pessoa, né? É muito importante isso. Aí esse paciente crônico que já passou todo o tratamento, já teve toda a recuperação, né, não consegue mais recuperar aquele movimento do jeito que estava naturalmente, aí entra a parte da dermato para colocar ela, harmonizar ela, para ela se sentir melhor, porque a paralisia facial, o emocional do paciente vai lá embaixo. 0, fica quase a 0, tá? Entra na depressão profunda. Essa mesma paciente já tentou suicídio 3 vezes por conta da paralisia facial. Então, são coisas assim que a gente tem que ter muito cuidado com essa pessoa. E a parte da dermato, ela recupera essa autoestima, principalmente da mulher. O homem não liga muito, não. Tem paralisia facial, ele está querendo... Teve um paciente meu que era caminhoneiro, ele queria fechar o olho para continuar trabalhando, porque ele não conseguia dirigir com o olho aberto. Ele tinha que ficar com a mão o tempo todo fechando o olho dele para conseguir dirigir. Que tem também toda a parte de lubrificação, de proteção. Tem que usar o lubrificante, colocar colírio, tem que ir no oftalmo para olhar direitinho. Entra a parte da inflamação dos olhos, e aí entra a parte da oftalmologia também muito envolvida nisso, então, né? Assim, o objetivo dele é fechar o olho para trabalhar. A mulher não, a mulher já tem toda a parte de estética envolvida. A cobrança hoje, né, da parte estética está muito grande, né? A mídia, enfim, é filtro para lá, filtro para cá, todo mundo tem que estar muito bem. Então, essa cobrança estética do mundo que nós vivemos atualmente, ela é muito séria. E algumas pessoas não suportam essa cobrança estética. Elas se cobram disso, né? E isso vai levando a um quadro emocional tão triste, porque a gente vê, às vezes, que né, visualmente ali talvez não esteja tão ruim, mas para aquela pessoa é uma carga gigantesca e a gente tem que tirar ela desse estágio aí, né? E assim, a gente começou falando de perda de função, a gente começou falando de uma tontura que começou sem explicação, a princípio, né? E a gente está chegando num ponto onde a gente tem dano e até atentado contra a própria vida por uma questão que veio se acumulando. Então, a importância da gente investir na gente como pessoa, né? Como indivíduo. Isso é muito importante. E aí fica, gente, então... primeiro, o meu agradecimento a vocês por estarem aqui hoje, disponibilizarem esse tempo com a gente, para falar de algo que é tão importante, tão complexo, né? E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com esse assunto aqui. A gente vai deixar todos os contatos na descrição desse vídeo. Então, compartilha com quem você já ouviu falar que tem alguma dessa disfunção, que tem alguma queixa, para se informar. As nossas redes sociais, a gente está sempre ativo, né, falando sobre tudo isso.